Shonen é um dos maiores gêneros de anime, embora seja o mais incompreendido, porque ele, bom, realmente não é um gênero de anime. Shonen se traduz diretamente em boy, ou seja, menino, o que significa que é menos um gênero e mais um público-alvo. E sim, mesmo que Shonen seja tecnicamente voltado para jovens, né, para meninos, essa regra não faz mais sentido, porque os animes Shonen já extrapolaram faz tempo essa regra dos boys, né, dos garotos. Isso torna Shonen um termo meio difícil de explicar, mas os fãs de anime ainda vão usar Shonen como um gênero. Quando você ouvir isso, você pode presumir que eles geralmente estão falando sobre as batalhas, as Battle Shonen. Isso sim é um gênero real, porque consiste em anime shonen onde o foco principal está nas batalhas. Geralmente os personagens têm habilidades sobre-humanas, têm poderes, como Boku no Hero e Bleach. O primeiro anime moderno onde popularizou esses Battle Shonen talvez tenha sido o próprio Dragon Ball. Nós podemos ver essas regras das Battle Shonen em animes como Hunter x Hunter e Naruto. E exemplos de shonen onde personagens são mais maduros podemos ver em Fullmetal Alchemist e em Death Note. Comédia. Os animes de comédias, eles não têm uma boa reputação na comunidade dos animes, porque muitos desses animes de comédia não conseguem realmente fazer você rir. E muitas críticas ao gênero de comédia dos pessoal que gosta de anime, que eles dependem fortemente de piadas conhecidas como piadas ecchi, que são aquelas piadas de duplo sentido, que muita gente não gosta, eu particularmente não gosto. Mas claro que isso não se adequa a todos os animes. Exemplos de bons animes de comédia que são realmente engraçados, nós podemos citar One Punch Man ou Mob Psycho. E outro anime que nós podemos citar como um bom anime de comédia é Saiki Kusuo, Seinen. Seinen é um tema muito menos reconhecido para a maioria dos espectadores casuais de anime, mas essencialmente se traduz para a palavra youth, ou seja, jovem, pois é direcionada a jovens adultos, especificamente homens adultos. Seinen novamente não é um gênero de anime, mas sim um público-alvo. Um dos mangás seinen mais conhecidos é o famoso Berserker, foi publicado originalmente em uma revista chamada Young Animal, ou seja, essas revistas são direcionadas a um público mais velho. Os animes seinen geralmente lidam com temas e enredos muito mais sombrios. Exemplos disso são Vinland Saga, onde os temas de vingança e escravidão são bastante debatidos nessa história. E pra mim, cara, seinen é um dos melhores gêneros de anime que tem, cara. Não tem pra onde correr. Vinland Saga, Berserker são muito legais. Sci-fi, também traduzido como ficção científica, é um gênero de anime com uma forte ênfase em tecnologia ou elementos futuristas. E é diferente da ficção científica ocidental, como por exemplo Star Wars e Star Trek. A ficção científica nos animes costuma ser um gênero de anime muito popular, provavelmente originado do anime Astro Boy. No entanto, a idade de ouro da ficção científica é amplamente considerada nos anos 80 e 90, o que significa que muitos fãs de animes não conhecem muito os melhores animes de ficção científica, como o anime Akira, Ghost in the Shell e Cowboy Bebop. Vale destacar aqui que animes como esses popularizaram o gênero cyberpunk. E claro, mais recentemente tivemos o próprio Cyberpunk Edge Runners. Esses animes focam naquelas temáticas muito mais sombrias de um futuro onde a tecnologia domina tudo. Claro, deu início a todo esse gênero de cyberpunk que motivou até a criação do jogo Cyberpunk 2077, que é um marco na história dos jogos também. Slice of Life. O Slice of Life é um gênero controverso entre os fãs de anime, que muitas pessoas evitam porque acham chato. A ideia geral de Slice of Life é você trazer à tona uma vida cotidiana normal de uma pessoa. Geralmente é caracterizada por um ritmo muito mais lento, com muito mais ênfase no que nós consideramos experiências do cotidiano. Muitas pessoas pensam que o anime, por ser Slice of Life, não tem nenhum desenvolvimento ao longo do anime, mas isso não é necessariamente verdade. Muitas vezes o gênero é combinado com comédia, com drama ou com romance. Alguns animes Slice of Life que foram muito influentes, nós podemos citar Azumanga, e alguns Slice of Life mais recentes, nós podemos citar Kobayashi Dragon ou Non-Non-Byor. Romance é outro gênero muito controverso, porque muitas vezes leva muito tempo para que algo realmente aconteça em termos de relacionamento, mas isso pode ser causado por duas diferenças culturais nos programas orientais. O gênero de romance não é necessariamente sobre se o casal vai ficar junto, é sobre se o relacionamento deles vai resistir às dificuldades. E geralmente esses animes de romance fazem de tudo para adiar o relacionamento dos personagens principais. Sempre vai ter algum outro personagem se metendo ali no meio para atrapalhar os planos. Nós podemos citar alguns bons animes de romance que, bom, mesmo demorando a eternidade para acontecer alguma coisa, são realmente bons, como Kaguya-sama e Golden Time. Se você quer animes de romance que realmente acontecem algo mais rapidamente, nós podemos citar o anime Horimiya, que realmente é um bom anime de romance. Isekai. Isekai se traduz literalmente para Another World, ou seja, outro mundo. É um subgênero da fantasia e é um dos mais odiados pela comunidade de anime. Calma, que eu vou explicar tudo agora. Bom, geralmente ele gira em torno de uma pessoa do nosso mundo, da Terra, que é transportado para um mundo de fantasia. Isso pode acontecer de muitas maneiras, mas geralmente acontece usando
representando um portal ou uma reencarnação. Muitas pessoas pensam que Isekai é um gênero moderno. Na verdade, é um gênero muito antigo. A ideia de ir para outro mundo sempre foi muito popular. Pense em Alice no País das Maravilhas. Foi lançada em 1865. Bom, eu diria que é realmente o primeiro Isekai da história. Mas se estamos falando de animes modernos, nós podemos citar, por exemplo, um que popularizou toda essa história é o famoso ReZero, que por sua vez inspirou histórias como Mushoku Tensei. No entanto, a popularidade de adaptar light novels para animes realmente começou com o famoso Sword Art Online. Fantasia é um termo muito abrangente para qualquer história com elementos fantásticos. Isso significa que pode realmente incluir fantasias shonen, como Hunter x Hunter ou Fullmetal Alchemist. Pode também incluir animes como High Fantasy, ou seja, muita fantasia. E, claro, animes como Dark Fantasy, fantasias dark, como por exemplo Berserk. Também pode ser fantasias históricas, como Demon Slayer ou Inuyasha. No ocidente, nós pensamos em fantasia como alta fantasia, ou seja, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Bom, mas nos animes, a fantasia geralmente se inspira em muitas outras coisas. Então, em certo sentido, você poderia dizer que a fantasia é um dos maiores gêneros do anime. E por esse motivo, é difícil dar uma recomendação específica para o gênero fantasia. Shoujo. Shoujo é outro gênero de anime que não é muito bem um gênero e sim um público-alvo, já que o shoujo se define literalmente como girl, ou seja, garotas. Então, animes shoujo são mais frequentemente direcionados para garotas jovens. Geralmente eles têm tramas com romance ou como drama. O que emergiu muito do shoujo são os animes famosos como Magical Girl, ou seja, garotas mágicas, onde as garotas se transformam em super-heróis com poderes mágicos. Um dos animes que mais popularizaram essa história do shoujo é Sailor Moon. Pra ser sincero, eu como um garoto não assisto muito animes shoujo, por isso eu não tenho muita qualificação para falar sobre isso, mas o que eu sei é que realmente Sailor Moon popularizou isso e muitos outros desenhos até do ocidente vieram a se inspirar nesses animes shoujo, como por exemplo Ladybug, que também tem essa história de garotas se transformando em super-heróis e tal. Se você souber mais sobre esse gênero do shoujo, comenta aí que eu quero realmente saber e dê recomendações para as pessoas sobre esse gênero. Josei. Josei é outro termo que não é muito bem um gênero e sim um público-alvo, o que significa que a maioria dos animes de Josei são direcionados a young womans, ou seja, jovens garotas. Esse Josei é tipo um gênero para garotas com um tema um pouco mais adulto. Um grande anime Josei que nós podemos citar é o anime Nana. Não tem muitos exemplos de anime Josei por aí, por isso que eu não sei nem muito o que falar aqui. Um que muitos consideram o maior é esse Nana, que eu realmente nunca vi também. Esportes é outro gênero de anime mais antigos e duradouros que nós temos. Geralmente eles são retratados em temas esportivos do ensino médio ou universitário. Isso se dá porque os animes de esporte são amplamente variados em muitos esportes. Mas se eu pudesse apontar para um anime que exemplifica os animes de esportes modernos, seria Slam Dunk. O mangá de Slam Dunk sozinho aumentou a popularidade do basquete em todo o Japão nos anos 90. E mesmo Haikyuu fez o mesmo com o vôlei masculino em todo o Japão. Esses são exemplos de animes esportivos mais realistas. E é importante notar que existem animes esportivos com temas mais irrealistas, onde os personagens geralmente têm alguns poderes sobrenaturais, onde eles realizam movimentos insanos que, bom, são meio antifísica, tá ligado? Alguns animes de esportes que são mais recentes, nós podemos citar Blue Lock, que fala sobre o futebol, e Bakihama, que é o esporte ali do boxe. Bom, não sei se é muito bem um esporte Bakihama, porque literalmente o cara é muito forte e sai batendo em todo mundo, mas eu considero sim um anime de esporte, de boxe, de academia e dessas coisas, tá ligado? Ecchi. Ecchi é um gênero de anime muito controverso na comunidade. Ecchi, lá no japonês, significa várias coisas que, bom, são coisas diferentes em contexto diferente. Os animes Ecchi são geralmente caracterizados por apresentarem cenas mais adultas, apelidados muitas vezes de fanservice, onde o enredo se inclina basicamente para forçar os personagens a ficarem em certas posições, embora, claro, muitos animes podem ter fanservice e não serem considerados ecchi. E pra mim, o gênero ecchi é um dos piores dos animes, mas isso é tema pra outro vídeo, senão vocês vão tacar pedra em mim e é melhor ficar calado, tá ligado? Bora pro próximo. Mecha. Mecha é um subgênero muito antigo da ficção científica que trata de robôs gigantes. Um grande motivo por qual ele se tornou tão popular é por causa dos brinquedos que foram comercializados. No Mecha existem dois subgêneros principais: o Super Robot, onde apresentam super mega robôs bolados, enquanto o Real Robot apresentam temas mais realistas e apresentam limitações realmente desses robôs. Um dos animes que popularizaram demais esse gênero do Mecha é o famoso Evangelion. Porém, esse gênero de mecha teve a sua popularidade muito diminuída nessas últimas décadas. Se você quer recomendações de animes mechas, eu recomendaria a você Evangelion e Code Geass. Música. O gênero de anime música, bom, no ocidente nós associamos
associamos o gênero música a musicais, onde os personagens começam a cantar do nada e dançam, como por exemplo os filmes da Disney, como a Frozen. Mas pelo que eu sei, há muito poucos animes que realmente são musicais, o que provavelmente tem uma diferença cultural, já que no ocidente é uma coisa e no oriente é outra. Quando a música é muito usada em um anime, é porque o foco do anime está na música em si. Então é melhor pensar na música como um gênero, por exemplo, como os esportes, onde os personagens principais geralmente estão envolvidos na criação da música. Animes populares nos gêneros musicais, podemos citar Love Live, que deu início aos animes idols, o anime K-On, que popularizou bastante os gêneros musicais. E se você quiser um anime musical moderno, misturado com comédia, eu recomendaria Boat the Rock Harem. Ele é um subgênero de romance que se concentra fortemente em relacionamentos poliamorosos, é que você me entende, normalmente com um homem e muitas mulheres. Esse gênero tomou muita popularidade em simuladores de namoro. A maioria dos animes harem se costumam ser baseados em visual novel. A maioria dos fãs de animes menosprezam os animes harem, porque eles são muito irrealistas ao retratar como um cara chato e comum pode atrair tanta gente. Mas vamos ser honestos, a grande maioria dos animes harem é para adolescentes que gostariam de se identificar com o personagem principal. E esses foram todos os gêneros de animes explicados. Espero que você tenha gostado. É óbvio que eu também não consigo assistir todos os gêneros, não consigo assistir todos os animes. Então, se você tiver alguma coisa a acrescentar, comenta aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, meu amigo. Valeu!